Olá, vamos agora observar a regência de alguns verbos importantes para as provas FCC. Bem, a regência verbal, ela consiste em fazer a análise dos nossos verbos. Nós sabemos que os nossos verbos, eles podem pedir complementos sem preposição, os chamados objetos diretos. Eles podem pedir um complemento com preposição, os chamados objetos indiretos. Então nós precisamos saber se determinado verbo pede ou não pede preposição. E se ele pedir uma preposição, qual a preposição exigida por ele? A gramática impõe algumas classificações para os nossos verbos. Então, por exemplo, temos o verbo almejar. O verbo almejar, ele precisa ser um verbo transitivo direto. Quem almeja, almeja alguma coisa. Ele não pede preposição. Então, na nossa frase, almejo sucesso, nós vamos dizer almejo o sucesso ou ao sucesso. Eu almejo o sucesso. Já que esse verbo almejar, ele é um verbo transitivo direto. Ele aparece acompanhado de objeto direto. Ele não pede preposição. Então, eu não posso fazer uso de ao. Em relação ao verbo aspirar, precisamos observar o sentido. Esse verbo aspirar, ele pode aparecer no sentido de inalar ou no sentido de almejar. No sentido de inalar, esse verbo tem que funcionar como transitivo direto. Eu não coloco preposição. Então, no campo, aspiro o ar puro. Eu aspiro o que? Transitivo direto. Aspiro o ar puro, objeto direto. Agora, se esse termo é um objeto direto, os pronomes o, a, as e os, eles são pronomes usados para substituir os objetos diretos. Enquanto que os pronomes lhe e lhes, eles são usados para substituir os objetos indiretos. Então, se aqui eu tenho o ar puro como objeto direto, esse termo ele poderia ser substituído pelo pronome o. Então, nós poderíamos fazer no campo aspiro o, porque o é usado para substituir esse objeto direto. Agora, se esse verbo aspirar aparecer no sentido de almejar, temos quem aspira, aspira a. Esse verbo aspirar, ele passa a ser transitivo indireto, ele exige a preposição a. Então aqui, os jovens aspiram, mas eles aspiram a quê? Ao sucesso. Esse verbo é transitivo indireto e ele aparece com o termo preposicionado, que é exatamente o nosso objeto indireto. Agora, cuidado, porque de um modo geral, o pronome lhe, ele é usado para substituir os objetos indiretos, mas existem algumas exceções, alguns verbos que repelem a utilização desse lhe. O primeiro verbo é o verbo aspirar. Ele não admite a utilização do pronome lhe. Então, você não pode fazer os jovens aspiram lhe. O que é possível é você repetir essa preposição a e substituir o sucesso na prova por ele. Então, os jovens aspiram a ele. Agora, os verbos informar, avisar, certificar, notificar, prevenir, aconselhar, impedir, incumbir, proibir. Esses verbos, eles podem aparecer acompanhados de objetos diretos, só do objeto direto. Informei a data. Eles podem aparecer acompanhados só de objeto indireto. Informei ao aluno. Eles podem aparecer acompanhados de objetos diretos e indiretos. Eu posso, por exemplo, informar algo a alguém. Ou eu posso informar alguém de algo, com um objeto direto e um indireto. Mas eu não posso usar frases que apresentem dois objetos diretos ou frases que apresentem dois objetos indiretos. Então, se eu tenho, eu avisei a data, eu avisei o quê? A data. Esse é o objeto direto. Observe que aqui a data é uma palavra feminina e o a que acompanha a palavra feminina é apenas um artigo. Então, esse é o objeto direto. Se já existe um objeto direto, eu preciso ter um objeto indireto. E para criar aqui o objeto indireto, é necessário colocar a preposição. Então, eu avisei a data a
Marcelo. Lembrando que o a, diante de uma palavra masculina, ele vai funcionar como uma preposição. Se você quisesse, você poderia ter colocado um artigo aqui. Avisei a data ao Marcelo, mas o emprego desse artigo, ele é opcional. Então, ou eu faço avisei a data a Marcelo, ou avisei a data ao Marcelo. O que é obrigatório aqui é utilizar a preposição, já que esse termo precisa ser o objeto indireto. No caso 2, se eu avisei da data, observe que aqui existe a preposição. Se existe a preposição, esse é o objeto indireto. Se já existe um objeto indireto, o outro precisa ser o objeto direto. Se o outro tem que ser o objeto direto, eu não posso colocar a preposição. Então, ou eu deixo sem nada, avisei da data Marcelo, ou eu coloco o artigo é opcional, avisei da data o Marcelo. Agora, a preposição não pode. Então, você usa avisou alguma coisa a alguém ou avisou alguém de alguma coisa, sempre deixando um como direto e outro como indireto. Então, no caso 3, eu avisei Marcelo. Esse não traz preposição, é o objeto direto. Poderia ter colocado o artigo é indiferente. Se eu já tenho o objeto direto, o outro precisa ser o objeto indireto. Então, para isso, eu vou colocar a preposição. Avisei Marcelo da data. Avisei alguém de alguma coisa. No 4, avisei a Marcelo. O a diante da palavra masculina é a preposição. Então, esse é o objeto indireto. Se ele já me deu o indireto, o outro precisa ser o objeto direto. Então, avisei a Marcelo a data. Agora, esse a diante de uma palavra feminina, ele é só artigo, então eu não tenho preposição ali. No 5, avisou o filho. Esse não tem preposição, esse é o objeto direto. Se eu já tenho o objeto direto, o outro precisa ser o objeto indireto. Então eu vou colocar a preposição. Avisou o filho de que não trabalharia hoje. No 6, avisou o filho, não tem preposição. Esse é o objeto direto. Se esse é o objeto direto, o outro precisa ser o objeto indireto. Para ser indireto, eu coloco a preposição. Proibiu o filho de chegar tarde. Agora, informou a todos. Observe aqui a presença da preposição. Esse é um objeto indireto. Se esse é o indireto, o outro será o objeto direto. Então, nós não colocamos a preposição. Informou a todos que o edital foi editado. Eu tenho quem informa alguma coisa a alguém. No 8, observe que nós temos avisei de que são 600 vagas. Aqui você tem uma estrutura em que aparece a preposição. Então, esse elemento é o objeto indireto. Se esse é o objeto indireto, o outro será o objeto direto, avisar alguém de alguma coisa. Para que esse seja o direto, nós vamos completar com o ou com lhe. O lhe, como complemento de verbo, é o objeto indireto, enquanto que o é o objeto direto. Então, nós vamos fazer o quê? Avisei o. Agora, no 9, avisei que não há outra opção. Não tem preposição, esse é o objeto direto. Se esse é o direto, o outro precisa ser o indireto. Então, nós vamos colocar o lhe. Avisei, lhe. Avisou alguma coisa a alguém. No 10, informei que a prova é garantida. Não tem preposição aqui. Esse é o objeto direto. Então, significa que o outro será o objeto indireto. Então, vamos colocar o lhe nessa estrutura. Agora, existem os verbos esquecer e lembrar e os verbos esquecer-se e lembrar-se. Esquecer e lembrar são verbos transitivos diretos. Quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo. Eles não pedem preposição. Agora, temos os verbos pronominais, que aparecem acompanhados de pronomes. Quem se esquece de. Quem se lembra de. Esses verbos, eles são transitivos indiretos e eles pedem a preposição de.
Então, ao usar eu esqueci, nós temos aqui o verbo esquecer. E o verbo esquecer é quem esquece, esquece algo. Esse verbo não pede preposição. Esse verbo é transitivo direto. Então vai dar esqueci o quê? O presente. Isso aqui funcionando como objeto direto. Agora, lembrou. Eu tenho quem lembra, lembra alguma coisa. O verbo lembrar não pede preposição. Esse verbo lembrar é transitivo direto. Então eu vou dizer, eu lembro o seu nome. Então observe que aqui nós temos os verbos sem os pronomes. Quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo, como transitivos diretos. Agora, esqueci-me. Observe que o pronome acompanha. Quem se esquece de. Então, esqueci-me do presente. Ele vai ser transitivo indireto e ele vai aparecer acompanhado de objeto indireto. Esqueci-me dos presentes. Ele esqueceu-se. É o verbo esquecer-se. E quem se esquece de alguma coisa. Esse verbo é transitivo indireto. Ele aparece acompanhado de objeto indireto. Então, quem se esquece de algo. Agora, toda vez que nós trabalharmos com esses verbos pronominais, nós vamos perceber que o verbo e o pronome, que eles aparecem na mesma pessoa. Então, aqui, eu esqueci, o esqueci está ligado à primeira pessoa do singular. E o pronome me, ele está ligado ao eu, ele também está ligado à primeira pessoa do singular. Então, o verbo e o pronome aparecem na mesma pessoa. Do mesmo modo, esqueceu-se, eu esqueci, tu esqueceste, ele esqueceu. Então, esqueceu é a terceira pessoa do singular. E o pronome se, ele também está ligado à terceira pessoa. Em relação aos pronomes, nós usamos me, te, se, nos, vos e se, para primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então, toda vez que o verbo for pronominal, você vai perceber que o verbo e o pronome aparecem na mesma pessoa. Então agora, vamos observar como a banca CESP se comporta em relação à regência. Vejamos então. Então, primeira questão. A regra da igualdade consiste, senão, em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Então, o foco da questão está aqui no verbo consistir. Acha o sujeito. O que consiste? A regra da igualdade. A regra da igualdade consiste. Então, isso aqui é o nosso sujeito. Mas o que consiste? Consiste em. Consiste em quê? Em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Então, se o que consiste em, esse verbo precisa de um complemento com preposição. Então, significa que esse verbo é um verbo transitivo indireto. E aí ele precisa de um complemento com preposição que vai ser o nosso objeto indireto. O que consiste em, complemento preposicionado. Então, essa oração, não tem problema que ele deixe a preposição de fora, ele destaque a partir do verbo, ele pode partir da preposição ou partir da estrutura seguinte, não tem problema. Essa oração, quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam, exerce a função de complemento indireto da forma verbal consiste. Então, isso está certo ou isso está errado? Certo. E aí, é indiferente, colocar a preposição ou não, tá? Se ele colocasse a partir do em, estaria certo. Deixou a preposição de fora, tá certo também. Questão 2. Assim, não basta proteger o cidadão do poder com o simples contraditório processual e a ampla defesa, abstratamente assegurados na Constituição.
Então, o foco da questão está aqui nesse elemento poder. Vamos focar o nosso verbo. Olha o verbo proteger que você tem aqui. Você diz que quem protege, protege alguém de alguma coisa. Então, eu vou proteger quem? O cidadão. Mas eu vou proteger de quê? Do poder. Eu estou protegendo alguém, eu estou protegendo de alguma coisa. Então, proteger alguém, esse é o objeto direto. Proteger de alguma coisa, esse é o objeto indireto. Então, esse verbo proteger, ele foi transitivo direto e indireto. Proteger alguém de algo. Então, esse termo do poder, ele é o complemento indireto do verbo proteger. Ele pergunta se ele se relaciona sintaticamente com o termo cidadão. Não, eu não quero dizer que é o cidadão do poder. Eu quero dizer que eu vou proteger do poder. Então, não está ligado a cidadão, está ligado ao verbo proteger. Então, por isso, essa questão 2 está errada. Questão 3. Olha o que você tem. Se em uma área de pântano, por exemplo, vai funcionar uma empresa. Então, o foco da questão está aqui no vai funcionar. Então, olha o verbo aqui. Se em uma área de pântano, por exemplo, vai funcionar uma empresa. O que vai funcionar? Uma empresa. A empresa vai funcionar. Então, a empresa é o nosso sujeito. A empresa vai funcionar. Tem sentido. Ela vai funcionar. Isso é um verbo intransitivo. Mas ela vai funcionar onde? Em uma área de pântano. Isso aqui é o lugar em que ela vai funcionar. Se isso aqui é o lugar, isso vai ser o seu adjunto adverbial. O seu adjunto adverbial de lugar. Então, o sujeito da forma oracional vai funcionar, o sujeito dessa oração, é a expressão uma área de pântano? Não. Isso aqui é só o adjunto adverbial de lugar. E o termo que completa o seu sentido é uma empresa? Não. Isso aqui é o sujeito, não é complemento do meu verbo. Então, essa questão 3 está errada. Questão 4. Assim, quando infrações penais afetam bens, serviços e interesses da União. Então, o foco está aqui. O foco está nesse verbo afetar. Qual é o sujeito disso? O que afeta? As infrações penais. As infrações penais afetam. Isso é o nosso sujeito. Mas o que afeta? Afeta alguma coisa. Afeta o quê? Bens, serviços e interesses da União. Então, se o que afeta, afeta algo, olha o complemento sem preposição. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto e isso aqui é um objeto direto. Então, a expressão infrações penais exerce a função de complemento. Não, complemento é objeto. Complemento de verbo é objeto direto ou objeto indireto. Esse termo é sujeito, não é complemento. Então, por isso, a questão 4 está errada. Questão 5. Bem, o foco está nestes dois verbos. Então, vejamos. Ela acredita que a cultura permite ao cidadão comum expressar melhor conceitos e sentimentos, conhecer bem a língua que fala, conhecer sua identidade e ampliar seus horizontes de direitos. Então, vou olhar aqui para o verbo permitir. O que permite? É a cultura. É a cultura que permite. A cultura é o nosso sujeito. Mas o que permite? Permite alguma coisa a alguém. Vai permitir o quê? Expressar melhor conceitos e sentimentos, conceber bem a língua que fala, conhecer sua identidade e ampliar seus horizontes de direito. Permite isso. É o complemento sem preposição. Isso é o objeto direto. Mas está permitindo isso aqui a quem? Ao cidadão comum. Olha como esse é o complemento com preposição. Esse é o objeto indireto. Permite algo a alguém. Então, esse verbo permitir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Agora, enfim, ter acesso ao que de melhor a humanidade produziu na ciência e na arte. Verbo ter é quem tem alguma coisa. Eu vou ter o quê? Acesso. Você tem algo. Então, o verbo ter, ele é um verbo transitivo direto. Ele precisa de um complemento sem preposição. Ele precisa de um objeto direto.
Muito cuidado com esse termo aqui, que traz uma preposição, mas esse termo não está completando o seu verbo. Não é quem tem a. Quem tem acesso a. Eu vou ter acesso a quê? Ao que de melhor a humanidade produziu na ciência e na arte. Então, na realidade, esse termo preposicionado, ele não completa o verbo, ele completa o nome acesso. Quem tem acesso a. E o termo que completa o nome, esse é só o complemento do nome, é o complemento nominal. Ele não é complemento do verbo. O verbo ter, só quem tem alguma coisa. Então, as formas verbais permite e ter regem apenas complemento indireto? Não, aqui eu tenho direto e indireto e aqui eu tenho só o direto. Então, por isso essa questão 5 está errada. Agora, na questão 6, você tem aqui dois verbos importantes aí para a questão, tá? Porque ele foca esses dois, o orientar e o facilitar. Vejamos. O governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, apresenta a segunda edição revisada do Manual do Servidor Público Estadual, com o objetivo de orientar e facilitar o entendimento de assuntos relacionados à área de pessoal. Bem, verbo orientar. Quem orienta, orienta alguma coisa. Verbo facilitar. Quem facilita, facilita alguma coisa. Eu vou orientar o quê? O entendimento de assuntos relacionados à área de pessoal. Eu vou orientar o entendimento. Eu vou facilitar o quê? O entendimento de assuntos relacionados à área de pessoal. Eu vou facilitar o entendimento. Então, eu vou orientar o entendimento, eu vou facilitar o entendimento. Orientar algo é transitivo direto. Facilitar algo também é transitivo direto. Então, eu tenho dois verbos de mesma regência, de mesma transitividade. Então, o que eu faço? Eu coloco um só objeto para os dois. Eu oriento algo, eu facilito algo. Um objeto comum aos dois verbos que são transitivos diretos. Agora, considerando-se o sentido do texto, é correto afirmar que o verbo orientar não rege complemento? Já está errado. Ele rege o complemento, só que eu coloquei um só para os dois, porque eles apresentavam a mesma regência, para evitar a repetição. Agora, e o verbo facilitar rege o complemento direto? Rege, mas os dois pedem o verbo transitivo direto. Quando você faz eu li e aprovei o texto, você lê algo, você aprova algo. Os dois verbos são transitivos diretos. Então você evita a repetição para não fazer eu li algo e aprovei algo. Li e aprovei algo, coloco o objeto uma vez só. Então eu coloquei um objeto direto só. Mas isso não impede que os dois verbos sejam transitivos diretos. Tudo bem? Então essa questão está errada. O verbo orientar, ele também pede o complemento direto. Olá, vamos agora trabalhar com a regência. Regência observando o foco CESP em relação a esse assunto. Bem, para começar, vamos trabalhar com alguns exemplos mais simples, só para visualizar esse assunto, só para relembrar esse assunto, e depois, através das questões, nós vamos aprofundando esse nosso raciocínio. Bem, então, no momento inicial, vamos relembrar os nossos complementos verbais, a nossa transitividade verbal. Lembra que os nossos verbos, eles podem ser chamados de verbos transitivos? O verbo transitivo é aquele verbo que precisa de um complemento. E esse complemento do nosso verbo, ele é chamado de objeto. Então, quando você encontra, primeiro com os exemplos curtinhos, eu comprei uma roupa. Você tem aqui o verbo comprar. E você me diz que quem compra, compra alguma coisa. Então, eu comprei o quê?
uma roupa. Então esse verbo precisa de um complemento sem preposição. Então você vai me dizer que esse verbo é um verbo transitivo. Qualquer verbo que peça um complemento, ele é um verbo transitivo. E esse complemento, ele vai ser chamado de objeto. Agora, esse verbo transitivo, ele pode ser transitivo direto. Ele é transitivo direto toda vez que ele precisa de um complemento sem uma preposição, sem uma preposição obrigatória. Você percebe que o verbo não pede a preposição. Então, quando você diz Paulo ama Vera, então olha aqui o verbo amar. Quem ama? O Paulo. Paulo é o nosso sujeito. Mas quem ama, ama alguém. Paulo ama quem? Vera. Então esse verbo precisa de um complemento sem preposição. Então você vai me dizer que ele é um verbo transitivo direto. E esse complemento, observe que ele não traz uma preposição. Ele vai ser chamado de objeto direto. Na outra, ele confessou que encontrou a amante. Observe os nossos verbos aqui. Você tem confessou e tem também o encontrou. Então você analisa verbo a verbo. Olhei para o confessou. Quem foi que confessou? Ele. Ele é o nosso sujeito. Ele confessou. Mas quem confessa, confessa alguma coisa. Então ele confessou o quê? Ele confessou que encontrou a amante. Olha aqui o seu complemento sem preposição. Então esse verbo é transitivo direto e esse seu complemento ele vai ser o seu objeto direto. Quem confessa, confessa alguma coisa. Agora, quando você olha aqui para o verbo encontrar, que encontrou a amante, você sabe que quem encontra, encontra alguém. Então você vai fazer, ele encontrou quem? Ele encontrou a amante. Então esse verbo ele também precisa de um complemento que não traz preposição. Então esse verbo ele vai ser chamado de transitivo direto. E aqui dentro esse termo ele vai ser o seu objeto direto. Agora cuidado com esse a para não confundir. Se o a acompanha a palavra feminina, a amante é uma palavra feminina, esse seu a ele vai ser apenas um artigo. Então você não tem preposição. Quem encontra, encontra alguém. É só complemento sem preposição, é só objeto direto que você tem aí. Bem, o nosso verbo, ele pode ser também transitivo indireto. Se ele é transitivo, ele pede complemento. Se é indireto, é porque agora ele pede um complemento com uma preposição obrigatória. Lembra as preposições? Então, as preposições que você consegue encontrar no seu objeto indireto, a, com, contra, de, em, para, por, sobre. Muito cuidado com o a, porque o a pode ser artigo, quando ele acompanha a palavra feminina. Então, cuidado aí para não confundir. Então, quando eu digo que nós precisamos de bons tradutores, olha aqui o verbo precisar. Quem é que precisa? Nós. Isso é o nosso sujeito, nós precisamos. Mas quem precisa, precisa de. Precisamos de quê? De bons tradutores. Olha aqui o complemento com de, olha o complemento com a preposição. Então você vai me dizer que esse verbo é transitivo indireto. E esse complemento com preposição, ele vai ser o nosso objeto indireto. Agora, necessito de que resolvas essas questões. Então olha aqui os verbos. Necessito e resolvas. Olhei para o verbo necessitar. Quem é que necessita? Eu necessito. Mas quem necessita, necessita de. Eu necessito de quê? De que resolva essas questões. Então, se quem necessita, necessita de, olha ali o complemento com uma preposição. Se você tem complemento com preposição, você vai me dizer que o verbo é transitivo indireto. E aqui o complemento, ele vai ser o nosso objeto indireto. Agora, aqui dentro tem verbo, então você continua analisando. Necessito de que resolvas essas questões. Quem é que vai resolver? Tu. Que eu resolva, que tu resolvas. Mas quem resolve, resolve alguma coisa. Eu vou resolver o quê? Essas questões. Olha aqui o complemento que não traz preposição. Então, sem problemas, você analisa aqui dentro. Quem resolve, resolve algo. Se eu tenho aqui um complemento sem preposição, eu tenho um verbo que é chamado de transitivo direto. E aqui, esse elemento vai ser o nosso objeto direto.
Agora, o nosso verbo transitivo direto e indireto, ele vai pedir o complemento sem preposição, mais o complemento com preposição. Ou seja, ele pede o objeto direto e o objeto indireto. Então, olha aqui o verbo pagar. Paguei o Guaraná a Lourdes. Verbo pagar. Quem foi que pagou? Eu paguei. Mas quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, eu paguei o quê? O Guaraná. Olha o complemento sem preposição. Esse é o objeto direto. Mas eu paguei a quem? A Lourdes, né? Aqui eu tenho o objeto indireto. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Lá em crase a gente vai estudar que diante do nome próprio feminino, o emprego da crase é facultativo, tá? Então eu poderia ter uma crase aqui, o que me ajudaria a identificar a presença da preposição. Mas eu posso deixar a estrutura só com a preposição, sem o artigo. Mas em crase a gente estuda. Mas olha a regência aqui do verbo pagar. Você paga algo, você paga a alguém. Então eu tenho os dois complementos. Por isso o verbo pagar, ele é transitivo direto e indireto. Eu tenho os dois complementos, tá? Não se preocupe com a crase aqui, lá no assunto de crase a gente fala sobre isso. No outro, ensinamos gramática a nossos alunos. Olha o verbo ensinar aqui. Quem é que ensina? Nós ensinamos. Mas quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Nós ensinamos o quê? Gramática. Olha ali o complemento sem preposição. Esse é o objeto direto. Mas nós ensinamos a quem? A nossos alunos. Olha aqui o complemento com preposição. Esse é o objeto indireto. Você tem quem ensina, ensina alguma coisa, ensina a alguém. O verbo pede os dois complementos. Então ele pede o objeto direto e o objeto indireto. Por isso esse verbo vai ser transitivo direto e indireto. Agora, ele disse ao pai que já comprou o CD. Olha os verbos que você encontra. Disse e comprou. Então, olhei para o disse. Quem disse? Ele, sujeito. Ele disse. Mas quem diz alguma coisa a alguém. Nesse caso, ele disse o quê? Que já comprou o CD. Mas ele disse a quem? Ao pai. Então ele disse alguma coisa, ele disse a alguém. Olha como você tem o complemento sem preposição e o complemento com preposição. Você tem aqui o objeto direto e o objeto indireto. Então esse verbo vai ser transitivo direto e indireto. Agora, se você tem um verbo aqui dentro, você analisa esse verbo. Ele disse ao pai que já comprou o CD. Quem foi que comprou? Ele comprou. Mas quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou o quê? O CD. Olha aqui o complemento sem a preposição. Comprou alguma coisa. Então, esse verbo comprar, ele vai ser transitivo direto e esse complemento aqui dentro vai ser o objeto direto, já que ele não traz preposição.